Está aberto para mim? Abriu, Fê? Abriu? Tá. Boa noite, pessoal. Obrigado pela presença de vocês. A nossa reunião de hoje é uma reunião extraordinária e tem como único ponto de pauta a aprovação dos dados da audiência pública de prestação de contas da Secretaria Municipal referente ao primeiro quadrimestre de 2021. Essa audiência é realizada por força de lei na Câmara Municipal para os senhores vereadores. Como eu disse, a cada quadrimestre, a Secretaria tem que apresentar no Legislativo as suas atividades no período imediatamente, acho que é o outro, né, o quadrimestre anterior. Então, vamos passar a apresentação. Quem é que vai falar? Quem vai apresentar em nome da Secretaria? Vamos começar. Doutor Fernando, cada um vai apresentar o seu, então só Isso. vou colocar o arquivo aqui, Tá. E aí as pessoas vão pedindo para eu passar para o próximo slide, tá coloca bom? Isso, tá bom. Olha, dizer a vocês que quem está representando o secretário na reunião é o doutor Baitello. Não, tá montando. Posso começar, Então, quem vai começar é o Ederval. Estão me ouvindo? Dá um sinalzinho aí só se vocês estão me ouvindo, só para eu saber, por favor. Estamos, sim. Estou. Tem. Então, tá bom. Vou começar. Boa noite, doutor Fernando. Boa noite, senhores e senhoras conselheiros. Boa noite a todos que estão participando. Eu vou fazer a apresentação, inicial apresentação da prestação de contas, né, do primeiro quadrimestre de 2021, né? E eu faço a apresentação da parte da movimentação financeira e orçamentária da Secretaria nesse primeiro quadrimestre. Então, começando aqui nesse primeiro slide, tem o saldo anterior, né, que nós iniciamos o ano com 66.248.000 de saldo financeiro. Nós tivemos receita nesse período no total de 137.632.000. A despesa total aí foi de 67.430.425 reais. Acho que eu estou confundindo tudo. Desculpa, gente, vou recomeçar porque eu acho que eu misturei as estações. Então, assim, o saldo inicial anterior é 66.248.000. O total das receitas, 137.632.000. E o total das despesas, 143.047.000. E ali está distribuído em cima, né, esses valores aí pela fonte de recurso, né? Fonte 1, que é o recurso próprio do Tesouro Municipal, fonte 5 é transferência federal, fonte 2 estadual, né? Enfim, no final do período, nós estávamos com saldo em 30 de abril de 60.834.000. O próximo slide, por favor, Suzy, esse aí, ele apresenta a movimentação orçamentária. O primeiro slide era a movimentação financeira, né? Esse aqui é a movimentação orçamentária. Nós iniciamos o ano com um orçamento de 387 milhões.
Nós tivemos aí suplementações orçamentárias, né, 57.242.000. Basicamente, essa suplementação de recurso federal é com o superato do exercício anterior, né, mas também outras transferências que vieram do Ministério da Saúde. Suplementação de recurso do Estado também, 11 milhões, né? Enfim, nós estamos no dia 30 de abril com saldo orçamentário de 458.425.000. Próximo slide, Suzy, por favor. Isso. Aqui nós temos a demonstração da execução do orçamento, né? Comparando com as receitas vinculadas à saúde, que aqui a lei exige a aplicação de 15%, né, dos recursos derivados de impostos, daqueles que a Constituição define que 15% tem que ser aplicado em saúde. Então, o total dessa receita, nesse período, foi de 464.979.000, e aí o município teria que, se fosse fazer uma comparação, né, de aplicar os 15%, seria um valor de 67.746.000, e no período foi aplicado, de fonte 1, né, 73.453.000, que corresponde a 15,8% dessas receitas. Aí o próximo slide, Suzy, por favor, é só uma conclusão aqui, né, para deixar claro que o município ele atende, né, o que exige a Lei Complementar 141, porque ele aplica acima daqueles 15%, né? Aí uma informação interessante, né, que houve uma evolução aí na receita de 14,5%, né, quando você compara isso com o ano anterior, né, o mesmo período do ano anterior, e a evolução da despesa nesse período foi de 4,22%, comparando com o mesmo período do ano passado. E o valor financeiro aplicado em saúde no município, de janeiro até abril, com recurso do Tesouro Municipal, foi de 50,97%, né? E com os demais recursos, 49,03%. Queria chamar a atenção aí dos senhores, né? Porque é uma série histórica nossa aí, de que sempre essa aplicação fica aí um pouco acima de 60%, né? Com recurso próprio, contra 38%, 39%, mais ou menos ali, né? Um pouquinho menos de 40%, com recurso do Estado, recurso federal, enfim. Veja você que, com o aporte de recurso, né, que nós recebemos aí para o enfrentamento da pandemia, principalmente, fez uma grande diferença, pelo menos nesse primeiro quadrimestre aí, né, que deu mais ou menos equilibrado ali, mais ou menos 50%. Aí, no final, eu já vou passar a palavra agora, porque tem outras apresentações. No final, talvez, se for necessário, eu faça algum comentário, porque vai ter uma apresentação específica da Covid, né? Então, eu retomo no final, e aí a gente responde perguntas no final também, se houver alguma. Acho que o próximo, se eu não estiver equivocado, é a auditoria. Boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo? Sim. Bom, as atividades que a auditoria realizou, a gente sempre inicia, né, a apresentação passando algumas orientações, né, algumas definições, porque o pessoal que não está, as pessoas que não estão acostumadas, pode confundir um pouco os termos, né? Então, a auditoria é aquela primeira avaliação do serviço, monitoramento são as avaliações subsequentes, né, que são realizadas nos serviços conforme o cronograma do departamento. Processo apuratório é aquela investigação de fatos ou situações que envolvam a assistência ao usuário. O processo apuratório vem sempre dos departamentos, da secretaria, que são solicitados ao gabinete, o gabinete envia para o departamento de auditoria. E demanda interna é os atendimentos às solicitações do gabinete, que podem ser por diversos, são diversas os motivos, causas, né?
pode ter uma demanda interna vinda do Ministério da Saúde, uma demanda interna vinda da Secretaria do Estado, ou mesmo até da Suzy, pode passar. Obrigada. O número total de atividades realizadas neste quadrimestre, nós tivemos uma auditoria, 5 monitoramentos e 3 processos apuratórios e nenhuma demanda externa. Pode passar. Em relação aos eventos analisados nos processos apuratórios, de urgência e emergência, e 2 ao usuário da unidade básica de saúde e unidade básica de saúde, saúde da família, contemplando os 3, né? Encaminhamento dos resultados dos processos. Nós tivemos 1 voltou para a Comissão de Ética Médica, 3 voltou para os gestores e 1 foi para arquivamento. Quando a gente fala que voltou para os gestores, a gente passa o processo com as várias informações, as conclusões, para que os gestores encaminhem, né? Tomem os encaminhamentos necessários às suas decisões. Comissão de Ética Médica, normalmente é sempre para questões médicas, e eles são muitas vezes convocados novamente pela comissão, e podendo ser enviado para o CRM ou arquivado também pela Comissão de Ética Médica. Pode passar. Em relação à totalização das atividades, auditorias e monitoramentos, então nós tivemos, em relação a serviço próprio, 2 monitoramentos e 3 prestadores, e 1 auditoria de serviço próprio. Pode passar. Muito obrigada, estou à disposição, se alguém quiser algum esclarecimento, estou à disposição. Vocês me ouvem? Lucas, tá ruim o áudio. Estão me ouvindo agora? Melhorou? Estão conseguindo me ouvir? Melhorou, Lu. Então. Bom, boa noite a todos. Eu vou tentar falar o mais alto possível para que todo mundo consiga me ouvir. Só peço a colaboração, se estiver muito baixo, não está sendo possível me ouvir, vocês fazem um sinalzinho, eu tento falar mais alto, tá? Eu vou estar apresentando os dados referentes à ouvidoria. Bom, nesse slide inicial, a gente tem esse gráfico demonstrativo da porcentagem dos registros, né? Os dados aí de maior relevância são aqueles relacionados às solicitações, né, que totalizarão aí 50,7% do total de registros, e informação, que somaram aí 42,04% dos nossos registros. Uma observação importante, só para definir, deixar isso bem definido, as nossas solicitações, elas estão voltadas aos nossos serviços, a órgãos externos e, principalmente, nesse momento, a informações referentes a... Desculpa, isso que eu estou falando é referente à informação. As nossas informações, nossos registros de informações, eles estão voltados a informações sobre os nossos próprios serviços, sobre os órgãos externos e, principalmente, sobre a questão das dúvidas relacionadas à Covid. Referente aos dados de
solicitação, a gente tem aí demandas referentes a agendamentos ou adiantamentos aí de consultas, exames e outros procedimentos, demandas da vigilância ambiental e demandas da vigilância sanitária. Pode passar, Suzy. Aqui a gente tem um gráfico que está demonstrando o percentual das nossas demandas que foram solucionadas. 83% das demandas do primeiro quadrimestre de 2021, elas foram solucionadas, né? Esses 17% pendentes, os dois dados que chamam a atenção, que merecem aí comentários, são demandas relacionadas à vigilância sanitária e à vigilância ambiental, que a gente não teve um retorno até o fechamento dos dados, né? A gente pode ver que são os departamentos que, durante o primeiro quadrimestre, sofreram uma maior exigência, né, um maior abarrotamento aí de demandas, né? A vigilância sanitária, principalmente em relação à Covid, e a vigilância ambiental, principalmente nesse momento agora de denúncia referente aí a focos de dengue. Pode passar, Suzy. Pode passar, Suzy. Bom, aqui a gente tem a comparação dos registros de 2020 e 2021. Mais uma vez, os dados que merecem comentários são os dados referentes à informação e à solicitação. Nesse comparativo, são duas informações bem interessantes que eu tenho para pontuar. No comparativo dos registros de 2020 para 2021 das informações, a gente viu que teve uma queda, né, de 1.630 registros a menos do que do quadrimestre do ano passado. Isso se deve principalmente em razão de que no primeiro quadrimestre a gente tinha aí o boom da Covid, né, a chegada da pandemia, e a gente tinha muitas dúvidas aí referentes à Covid em si, né? E agora a gente teve uma queda justamente porque revela esse panorama de maior familiaridade da população com a situação pandêmica que a gente está vivendo, né? E nos dados referentes à solicitação, a gente teve um crescimento, né, de mais 384 registros, e lembrando, né, que referente às solicitações, a gente tem aí demandas da vigilância ambiental, da vigilância sanitária, né? Então a gente vê uma maior participação aí da sociedade, principalmente no que se refere a denúncias, né? Tanto de terrenos quanto de demandas da vigilância referente à fiscalização. Pode passar para o próximo, Suzy. E, para finalizar, a gente tem a somatória de todos os registros de 2020 e 2021. 44% dessa somatória, de total de registros dos primeiros quadrimestres aí, de 2020 e 2021, são referentes a registros do ano atual, agora de 2021. E os registros do primeiro quadrimestre de 2020 totalizaram aí 56% dessa somatória. Então, a gente teve uma queda de 12% referente ao quadrimestre passado. No fim, a gente tem aí os canais de comunicação com a ouvidoria, né, da saúde e horário de funcionamento. Obrigado. Doutor Fernando, quem que vai falar do conselho? Do conselho, a Bianca. Bianca, por favor. Boa noite a todos. Eu vou apresentar os dados do Disque Saúde do primeiro quadrimestre. No primeiro quadrimestre de 2021, a gente teve 1.722 registros de atendimentos, sendo que 44% foram de denúncias, 27% de informação, pedidos de informação, 21% de reclamação, 3% de solicitação, 3% de elogio e 0,2% de sugestões. Próximo. O motivo do contato tem sido, na maior parte das vezes, pelo coronavírus, normalmente pedindo informações, orientações. Então, ainda vem sendo o principal motivo do contato. 665 contatos, né?
depois seguido por atendimento, por vacina, lixo, entulho, mato alto, que se refletiu também isso na ouvidoria, né? Focos de dengue, mau atendimento, demora no atendimento, no agendamento da consulta, demora no atendimento, números de telefones, informação sobre números de telefone, demoras no agendamento de exames, agendamento de cirurgias, falta de atendimento, resultado de exames, entre outros. Mas a gente percebe aqui que o principal motivo ainda é com relação ao coronavírus. Próximo. Com relação a denúncias, 75% das denúncias foram em relação ao coronavírus, normalmente sobre comércios que estão abertos não em conformidade com os decretos, né? Normalmente em relação a isso. Aglomerações, na sequência lixo, entulho, mato alto, focos de dengue, animais nocivos e peçonhentos, alimentos irregulares e outros, que são animais domésticos, dentre outros. Próximo. Com relação aos elogios, né, o DISC recebe bastante elogios, e na maior parte das vezes é com relação ao atendimento, né? 49 do quantitativo total de 51 foi em relação ao atendimento, os elogios. Próximo. Com relação à solicitação de informações, a gente percebe que o maior número de solicitações é em relação à vacina, né? 160 dos 469 foram pedidos relacionados de informação relacionados à vacina, seguido por atendimento, dúvidas sobre coronavírus, números de telefone, medicamentos e outros. Próximo. Em relação a reclamações, o principal motivo das ligações é o mau atendimento, a demora no atendimento, a demora no agendamento de consultas, a demora no agendamento de exames e com relação ao atendimento. Assim, com relação à solicitação, é como aconteceu também na ouvidoria. A maioria das vezes, solicitação de serviços referente a focos de dengue, né? Limpeza, averiguação de terrenos. Então, normalmente, o foco de dengue é o que o pessoal mais liga, né? Depois, na sequência, atendimento, animais peçonhentos, sobre coronavírus, demora no agendamento de consultas e outros. Próximo. Em relação à sugestão, tivemos apenas 3, 2 em relação à vacina e 1 em relação ao atendimento. Próximo. Com relação aos registros recebidos, então, dos 1.722, 1.030 foram encaminhados, que são 59,81%. Isso mostra que aqui o DISC tem uma grande resolutividade. Então, 40% dos DISCs são resolvidos durante a própria ligação. Então, desses 1.030, a grande maioria foi encaminhado à Vigilância Sanitária, 580, depois a DAB, a Inspetoria Fiscal de Posturas, a DUI e assim por diante. Próximo. Com relação ao retorno desses registros de atendimentos que foram encaminhados, a gente recebeu resposta desses encaminhamentos de 613. Isso significa 60%. 40% dessas respostas estão pendentes, sendo que desses 417 pendentes, 50 são da ouvidoria, 352 da vigilância sanitária e 15 de outros departamentos. Próximo. Esse slide ele mostra, né, como a gente mostrou, que o coronavírus ainda é o tema principal das ligações. Então, mostra que dos 100% das ligações, 38,6% o assunto era o coronavírus e a pandemia. Então, seria isso. A Bianca acabou de falar. Seu microfone está ativado. Quem é? Bom, Quem está se manifestando? Quem é que se manifestou? todos conseguiram ouvir?
Que horror. Sim, Bianca. Não dá para saber. Bom, por ser extemporânea essa colocação, e vamos dar sequência. Quem é que vai? Suzy, quem é o próximo? Boa noite a todos. Por favor, todos estão me Corta ouvindo? esse... Hã? Sim, Paty, tudo bem. Sim, Patrícia. Nós vamos fazer a apresentação dos dados do OrientaSUS, né? Relembrando, o OrientaSUS é um serviço criado para auxiliar na orientação do usuário. Nós temos 2 pontos de atendimento lá no Poupa Tempo e na Prefeitura Regional Norte. Durante esse período, a gente teve uma interrupção do atendimento presencial por conta da interrupção do atendimento presencial no Poupa Tempo. Então, ele ficou aproximadamente de fevereiro até meados de abril, atendendo somente por e-mail. Agora, ele voltou ao atendimento presencial, o atendimento está sendo feito por meio de agendamento. Tá? Em relação aos atendimentos, ao número de atendimentos, foram atendidos 176 pacientes, né, usuários, e esses usuários foram atendidos no total de 184 atendimentos. Então, 97,2% dos atendimentos a gente conseguiu finalizar, fazer as orientações num atendimento só, e outros 2,8% eles precisaram retornar, apresentar novos documentos, enfim. Desses 176 pacientes atendidos, 38 em 38 deles houve o ingresso de ações judiciais. Um dado importante para ressaltar, eu vou falar no próximo slide, mas que 67% dessas ações ingressadas, esse protocolo ele sequer foi efetivado, não foram apresentados os documentos necessários, não foram seguidas as orientações. Então, no próximo slide, nesse próximo slide eu vou mostrar para vocês a distribuição dos atendimentos de acordo com a origem da prescrição. 34%, a maioria, né, quase parecido com o particular, foram prescrições advindas da rede pública municipal, 31% foram da rede particular ou de saúde suplementar, 14%, que eu já mencionei, eles sequer foram concretizados o protocolo, né? Nós consideramos um atendimento não finalizado, não protocolado, 10% não apresentaram prescrição, 9% as prescrições vieram de prestadores do SUS, e outros 2% são outros municípios, basicamente nesse quadrimestre foram outros municípios. Então, nessa linha vermelha, a gente quis trazer para vocês essa distribuição na porcentagem de usuários que ingressam com a ação judicial, justamente para mostrar esse dado, que a grande maioria, né, da distribuição de ações ajuizadas, elas foram ajuizadas mesmo sem o correto protocolo do requerimento, mesmo sem a correta informação. Apenas 0,6% das ações ingressadas à prescrição vinha da rede municipal e 1,1% também não tinha prescrição. Então, a grande maioria dessas 38 pessoas que nós contabilizamos do atendimento do OrientaSUS que ajuizaram ações, elas sequer concretizaram os atendimentos para terem as orientações. Elas foram protocoladas sem sequer receber as orientações. E aí a gente vê na distribuição de requerimentos judicializados por origem da prescrição, né? 67% não foram protocolados, 22% vieram da rede particular ou de saúde suplementar, 5% não tinham prescrição. Então, com prescrições, totaliza aí cerca de 6% somente. No próximo slide, a gente estendeu um pouquinho esse assunto e achou interessante trazer para vocês um pouquinho da situação da judicialização na Secretaria de Saúde, mostrar para vocês o número de processos, né, ajuizados nesse ano, em 2021, nesse primeiro quadrimestre, já foram ajuizados 71 processos, 2018, 528, 2019, 441, 2020, 213.
A gente acredita que essa diminuição no número dos processos já ajuizados, eles têm a ver também com a criação do serviço, né, na orientação correta do paciente para acessar os órgãos e as distribuições corretas dos medicamentos. Hoje, a gente está com, em relação aos processos deferidos ativos, né, em fornecimentos de 2018 são 182, os de 2019, 189, em 2020, 128, e 2021, já 43. Nós ainda temos ativos, mas sem o fornecimento, sem o deferimento de tutela, os processos de 2018, 2, os processos de 2019, 15, 2020, 22 e 2021, 19. Esses são processos cuja ainda não houve uma determinação judicial para o fornecimento, mas eles ainda não estão extintos ou encerrados. E abaixo a gente traz para vocês os que já foram extintos ou estão inativos. No montante, a gente vê um crescimento bastante preocupante, né? Em 2018 foram gastos 4 milhões, cerca de 4 milhões, em 2019 esse valor já saltou para aproximadamente 7 milhões e 700, em 2020 já saltou para 10 milhões e 744, em 2021, só nesse quadrimestre nós já tínhamos empenhado cerca de 7.392 milhões para custear essas ações judiciais. Em relação à padronização, um dado interessante que dessas ações todas protocoladas, desse volume total de ações protocoladas, 47% se relacionavam a medicamentos ou insumos não padronizados. 53% eles ou eram já padronizados nas nossas relações na nacional de medicamentos, na municipal ou estadual, ou eles são insumos que possuem protocolo de dispensação, onde o usuário poderia, por exemplo, tentar um protocolo prévio num requerimento administrativo antes de partir para a judicialização, e aí a gente vê que não é o que acontece. Então, esses 53%, sobretudo, são gastos da Secretaria de Saúde que poderiam estar sendo suportados por outros entes ou outros protocolos sem a necessidade da judicialização. E em relação à prescrição, esses processos, 85% eles advêm da rede particular ou de saúde suplementar, 10% são oriundos dos prestadores de saúde do SUS, 4% da rede municipal de saúde e 1% de outros, são aqueles que às vezes sequer têm uma prescrição. Eu acho que esse assunto vai ser mais discutido mais para frente, né? Existe um comparativo na apresentação do DAF, mas é um dado importante para a gente começar a pensar em como está sendo, né, gasto esse valor bastante expressivo do orçamento da saúde. Minha apresentação é essa, como eu já falei, são 2 pontos de atendimento. O atendimento acontece mediante agendamento hoje, né? O agendamento é feito pelo site da prefeitura, é um agendamento tranquilo, mas caso o usuário tenha dificuldade, ele pode entrar em contato ou com o serviço do call center da própria Praça Laranja da prefeitura, ou no próprio serviço do OrientaSUS, que a gente auxilia na realização do agendamento. Obrigada a todos, eu fico aqui à disposição. Assistência farmacêutica, Carmelise. Boa noite, doutor Fernando. Boa noite, Carmen. Boa noite a todos. Vou apresentar as informações sobre assistência farmacêutica. Tá tudo bem com som e imagem? Porque eu estou com um problema na minha saída aqui, USB. Tá bem. Tá bem? Então tá bom. Bom, nesse primeiro slide, ele se refere aos medicamentos entregues no primeiro quadrimestre de 2021 na nossa central de abastecimento farmacêutico. Dali, posteriormente, eles são distribuídos. Esses dados eles são tirados do SICOM, né, que é o nosso sistema onde nós registramos toda a movimentação de entrada e saída de medicamento. A assistência farmacêutica, ela recebe recursos, o município investe recursos, mas também tem uma contrapartida estadual e da União,
Nesse primeiro quadrimestre, nós já recebemos lá na CAF o correspondente em medicamentos, o correspondente a 6.295.000. E, assim, esse ano a gente nós recebemos mais, talvez menos medicamentos, né? Mas um valor maior foi designado a medicamentos para atender as ordens judiciais. Então, desses praticamente um pouco mais de 6 milhões, 62%, 3.913.000 foram para a ordem judicial e 37,84% para atenção básica. Então, a gente vê com esse recurso, né, para atenção básica, nós adquirimos 12.772.857 unidades de medicamento, e com quase 4 milhões, nós adquirimos apenas 61.203 unidades de medicamentos para a ordem judicial. O que nós recebemos referente ao Estado foi 155.583, e a União, né, a gente pode ver aqui, normalmente, historicamente, a União ela tem uma contrapartida em torno aí de 2 milhões, mas a gente vê que nesse primeiro quadrimestre nós já tivemos um investimento maior por conta da União. Isso se deve principalmente aos medicamentos utilizados em sedação, intubação e também ao tratamento, principalmente antibiótico terapia, nas unidades, nas UTIs. Tá? Então, esse recurso, esses medicamentos empregados nesses leitos Covid, eles foram pagos com recurso federal. Então, a gente observa aí, né, um investimento maior da União. E também, esse ano, nós tivemos um aporte maior da União, no valor de 1,5 milhão, para aquisição de medicamentos para tratamento de saúde mental. Né? Então, por isso que a gente vê uma diferença entre a série histórica que a gente costumava ter esse ano em relação à União, né? Totalizando 4.550.000. Então, ao total, né, nesse primeiro quadrimestre, nós já recebemos lá na CAF o equivalente a R$ 11.1.905,20. E já recebemos, né, o total de 30.168.752 unidades de medicamentos. Eu sempre digo isso, né, mas é bom para a gente ter esse entendimento. A assistência farmacêutica, além do investimento municipal, financeiro, das contrapartidas estadual e do Ministério também financeiro, a gente também recebe dentro dessa pactuação, então não é uma doação, dentro da pactuação a gente recebe também medicamentos que têm a sua compra centralizada no Ministério da Saúde. São eles medicamentos para tuberculose, hanseníase, AIDS, o oseltamivir, que é usado aí para H1N1, toxoplasmose, para o tabagismo, as hepatites virais, que agora elas estão vindo para o componente estratégico e vão ser distribuídos pelos municípios, as insulinas, contraceptivos da saúde da mulher. E aqui também, nesse primeiro quadrimestre, nós tivemos também aqui uma outra modalidade, né, que são os medicamentos COVID. Nós adquirimos, através da ata nacional, o Ministério da Saúde ele fez uma ata nacional com todos esses medicamentos de sedação e intubação, e o município aqui fez a sua adesão através do Estado para adquirir medicamentos através dessa ata nacional, porque foi muito vantajoso, considerando o valor, né, que essa compra nacional conseguiu para cada medicamento de intubação, sedação, como eu disse, que são caros. Tá? Então, a gente só não comprou mais porque tem um limite aí de gasto para cada serviço de saúde, para que todo mundo possa comprar e estar abastecido por um determinado período de tempo, para que uns não tenham a mais e outros não fiquem sem. Tá? Então, nessa questão da transferência intergovernamental, nós recebemos lá na CAF os medicamentos que equivalem a R$ 2.362.981,39. Pode passar, Suzy. Dentro desses valores, né, que a gente recebeu na CAF, 87% eles foram oriundos de compras através de pregão eletrônico.
Outras modalidades, a gente teve também, se a gente for consultar o nosso histórico das outras audiências, a gente teve um gasto maior aqui de 13% com outras modalidades, né? Esse primeiro quadrimestre de 2021. Por quê? Porque a gente teve aí a segunda onda da Covid e nós precisamos abastecer as unidades, né, de terapia intensiva, leitos Covid. Nós tivemos a implementação de muitos leitos no município, então nós precisamos adquirir esses medicamentos em sistemas de urgência, e por isso que nós acabamos tendo aí, né, um percentual maior nessas aquisições. É bom frisar que todas essas, mesmo tendo sido adquiridos esses medicamentos numa situação de emergência, foram seguidos todos os trâmites legais, é permitido fazer essa compra de emergência. Todas essas compras, elas passam pela vista da Procuradoria aqui de São José do Rio Preto, então é feito o orçamento, isso passa pela avaliação de um procurador, né, e estando tudo ok, de acordo com a lei, é possível o município comprar, e nós usamos esse artifício nesse primeiro quadrimestre para poder, então, abastecer, né, as nossas unidades de suporte ventilatório COVID. Pode passar? Mesmo tendo adquirido em situação de emergência, a gente pode ver aí que quase 100% das compras, elas foram realizadas ou em distribuidoras de medicamentos ou em indústrias farmacêuticas, nunca no varejo, né, e sempre tendo uma preocupação de pagar aquilo que é estabelecido através da Câmara de Medicamentos pelo governo federal. Pode passar? Bom, e esse investimento todo, ele resultou aqui, né, nesse perfil de atendimento. Então, as nossas farmácias no primeiro quadrimestre de 2021 fizeram 477.207 atendimentos, foram atendidos 149.280 pacientes, que os pacientes, principalmente os de uso crônico, né, eles voltam mais de uma vez para pegar o seu medicamento. Foram distribuídas nas nossas farmácias 37.540.724 unidades de medicamentos. Nós disponibilizamos 583 itens e o faturamento dessas dispensações realizadas, de acordo com o preço médio informado no SICOM, equivale a R$ 10.491.586,56. Dentro desse cenário dos atendimentos, nós fizemos 3 recortes. Eles não totalizam esse número de 477 mil. A gente fez um recorte só dos 3 para discussão, né, que são, acho que mais relevantes aqui para essa prestação de contas. Então, 71%, quase 72% dos atendimentos eles foram na atenção básica. Na atenção básica também foram atendidos quase 90% dos pacientes. E a gente, 41% do valor das dispensações, elas também se deram, né, foi gasto na atenção básica. E a gente pode ver que se fizermos o custo direto de um paciente da atenção básica, hoje, nesse primeiro quadrimestre de 2021, ele custou para o município cerca de R$ 32,42. Custo direto, tá? Só do medicamento. E acho que é importante esse dado para a gente comparar acordo judicial, né? Porque apenas 0,19% dos atendimentos foram para a ordem judicial, né? 0,22% dos pacientes só que estão ali, mas a gente vê que 25% do total faturado foi na ordem judicial. E um paciente da ordem judicial custou, nesse primeiro quadrimestre de 2021 para o município, em média, R$ 7.739,93. Achamos por bem também dar um desconto, porque no final vai ter uma discussão sobre a Covid, uma apresentação sobre dados da Covid. Então, para que a gente possa também trazer algo da assistência farmacêutica, né, para munir vocês aí de informação, nas nossas unidades de suporte ventilatório, que são o Jaguaré, o Fraternidade e o Santo Antônio, fizeram 8,63% dos atendimentos desse primeiro quadrimestre, 1,36% dos pacientes atendidos, e 12% dos valores da dispensação foram gastos com os pacientes dessas unidades de suporte ventilatório,
E nesse primeiro quadrimestre, a gente viu que cada paciente dessas unidades de suporte ventilatório custaram, em média, R$ 619,05. Eu acho que é o último slide. Pode passar, Suzy. Obrigada. E fico aqui à disposição, né? Se tiver alguma dúvida, algum questionamento, estou à disposição. Boa noite, eu sou a Suzy, vou apresentar a rede de serviços de saúde do município. Se vocês forem comparar, né, então, a apresentação de hoje, podemos verificar que na gestão municipal na atenção básica, temos 2 unidades a mais da atenção primária, tínhamos 27 unidades, hoje estamos com 29 estruturas físicas. Dessas 29 unidades de atenção básica, 8 unidades foram fechadas, porque o RH dessas unidades foi utilizado em outras unidades e nas unidades Covid que foram abertas no município de São José do Rio Preto. 4 unidades dessas 29 estão exclusivas no atendimento de Covid, a unidade do Vetorazo, Vila Maior para trabalhadores de saúde, Solo Sagrado e Lealdade e Amizade. Então, restaram 14 unidades da atenção primária, trazendo aqueles atendimentos tradicionais. Tínhamos 61 equipes de estratégia de saúde da família, hoje temos somente 53, então diminuiu o recurso que a gente está recebendo pelo fato de tirar os profissionais das equipes, né, que descompletam, assim, a carga horária, a equipe mínima, então a gente deixa de receber recurso do Ministério da Saúde, e tínhamos 23 equipes de saúde bucal, hoje estamos recebendo recurso de 13. Dessas, então, 29 unidades, 2 estão funcionando como unidades de internação, que é o Anchieta e o Luz da Esperança. O Luz da Esperança é uma das unidades novas que recebemos, mas que não foi inaugurada como atenção básica, mas ela é uma estrutura física da atenção básica, ela está funcionando como uma unidade de internação, e uma unidade de suporte ventilatório do Covid, que é o Fraternidade, que é a mesma situação do Luz da Esperança. Ainda na atenção básica do município, sob gestão municipal, nós temos 2 consultórios na rua, 5 NASFs, não tem mais um financiamento exclusivo para NASF, né, específico, mas a gente mantém os profissionais que, inclusive, estão colaborando nessas unidades de internação, e uma academia de saúde, que no momento encontra-se fechada, porque as atividades são basicamente feitas em grupo, e nesse momento não está sendo permitido, né, essas atividades em grupo, e os profissionais então foram deslocados para as outras unidades. Na gestão estadual, existem 3 equipes de penitenciárias. A atenção especializada, até o momento, ela não teve alteração quanto ao outro quadrimestre, ela continua com todos os seus serviços, né, então 6 ambulatórios, 7 CAPs, 2 centros de reabilitação, 2 centros especializados de odonto, um banco de leite, um laboratório de patologia e um SAD. Serviços contratados e conveniados da gestão municipal tem 4 centros de reabilitação, um laboratório de prótese dentária e um centro de litotripsia. Na gestão estadual, existe um ambulatório, um centro de reabilitação, um laboratório, que é o Instituto Adolfo Lutz, um serviço de atendimento de urinefro e um hemocentro. A atenção hospitalar, então, é composta por 3 UPAs na gestão municipal, que também teve alteração nos atendimentos, sendo que a Jaguaré está atuando como uma unidade de suporte ventilatório, a Tangará como uma unidade mista, atende todos os problemas, né, todos as outros agravos e doenças, e Covid, porque é uma unidade mista, e uma unidade não Covid, que é a Norte. 2 prontos-socorros, que é suporte ventilatório Santo Antônio, e uma unidade mista, que é a Vila Toninho. 3 unidades de suporte avançado, 8 unidades de suporte básico, 2 motolanças e um SAMU regional. A gestão estadual é composta pelo Hospital de Base e pelo Hospital João Paulo II. Os serviços de apoio, na gestão municipal, 2 centrais de regulação, uma central de remulação, uma farmácia, uma vigilância em saúde e uma secretaria de saúde. Na gestão estadual, uma central de regulação, uma farmácia de alto custo, uma vigilância
e uma secretaria. Gente, deixa eu só voltar aqui. Aqui na atenção hospitalar, eu não coloquei a Santa Casa, o Hospital de Base, Bezerra de Menezes e acho que é só, Beneficência Portuguesa, tá? Que também fazem parte da gestão municipal. É que eu refiz o slide e eu esqueci de colocar esses hospitais na gestão municipal. Acho que é isso. Ok, quem é o próximo? Você que está pilotando aí, Suzy, quem é? Soraya. Soraya. Boa noite. Todo mundo está me vendo? Está me escutando? Vendo e escutando. A nossa atenção primária, né, no município, ela, apesar das mudanças que nós tivemos que fazer com o fechamento de unidades para reforçar as outras unidades, né, respiratórias... Soraya, baixa o seu som aí que está dando eco. Espera aí. Tá alto. Deixa eu abaixar um pouquinho. Melhorou? Ou ainda está dando eco? Não, agora ficou bom. Tá. Apesar do que eu estava falando, né, que a gente diminuiu o número de unidades, a gente manteve o número de atendimentos até maior do que do primeiro quadrimestre do ano passado na clínica médica, tá? No primeiro quadrimestre do ano passado, mês de abril, a gente ficou praticamente fechado da pandemia, né? Esse ano a gente voltou. Janeiro e fevereiro, que é o mês de pouco atendimento também nos anos anteriores, na série histórica, esse ano teve um aumento. Então, nós mantivemos o número de consultas de clínica médica. Pediatria e GO, nós tivemos uma média mais ou menos parecida. O que nós tivemos uma queda importante foi na odontologia, tá? A odontologia já era esperado, porque é o que, dentre na atenção primária, né, na atenção básica, é o procedimento que mais gera aerosol. Então, é onde a gente tem que ter mais cuidado, tem que ter um maior distanciamento entre um paciente e outro, maior cuidado mesmo. O restante aumentou. Pode passar o próximo, Suzy. Isso também se deve às visitas e atendimentos domiciliares, tá? O que caiu foi atendimento médico de clínico. Por quê? Porque o nosso atendimento agora, pela questão do Covid, a gente está evitando entrar dentro dos domicílios com frequência. Então, a gente só vai mesmo nos domicílios onde é muito necessário, onde existe uma grande demanda, né, que é necessária a avaliação médica. Caso contrário, a gente não vai, até por segurança do paciente, tá? Então, a gente tem esse cuidado. E as consultas dos agentes de saúde, elas aumentaram também, porque eles retornaram ao atendimento no peridomicílio. O que é isso? É o atendimento ao redor da casa, quintal, eles não adentram as casas, só que eles fazem a parte externa, a orientação, isso eles podem fazer, tá? Então, eles vão no portão, eles fazem toda essa avaliação para a gente, tá? É isso que a gente tem para colocar. Uma atenção especializada, quem vai apresentar? Eu, Fernando, estão me ouvindo? Tá, estamos. Pode Boa falar, noite Maria Amélia. Boa noite a todos, meu nome é Maria Amélia. Vou apresentar um pouquinho, então, da produção de serviços especializados próprios. Em relação ao banco de leite, nós realizamos no primeiro quadrimestre 794 coletas externas, 607 ordenha mamária e 400 litros de pasteurização de leite humano. Essa produção é bem semelhante à do quadrimestre passado. Isso corresponde a quase 90% das prescrições, do atendimento das prescrições médicas enviadas ao banco de leite. Pode passar. Em relação ao serviço de atendimento domiciliar, nós tivemos nesse primeiro quadrimestre 1.342 pacientes em acompanhamento, isso é uma média de 320, 330 pacientes mensais. Isso gerou 14.944 consultas e 33.862 procedimentos. Essa produção do quadrimestre atual, ela é bem maior, ela é quase o triplo da produção do quadrimestre passado,
E isso se dá porque nós fizemos a contratação de uma equipe a mais para o SAD, que está atuando aos fins de semana, e também pelo aumento das demandas de Covid, né, que acaba indo para a gente, principalmente a questão da oxigenoterapia. Pode passar. Em relação aos CAPs, nós tivemos aí, com todos os CAPs, somando 7.054 pacientes acompanhados, o que gerou 14.841 ações. Essa produção ela é um pouco menor do que do quadrimestre passado, isso porque a gente acabou reduzindo a quantidade de oferta, né, pela necessidade de espaçamento na sala de espera e pela redução das atividades em grupo. E também neste quadrimestre nós tivemos um diferencial que foi a utilização desses profissionais para a campanha de vacinação. Então, a atenção especializada assumiu 2 grandes postos de vacinação, que é o Recinto e a Swift, e a gente conta com esses profissionais, principalmente do CAPS, para estar auxiliando. Pode passar. Com relação a órtese e prótese e também a ostomia, nós tivemos aí, em órtese e prótese, um total de 559 órteses e próteses distribuídas, dessas 437 para Rio Preto, e de ostomia 26.824, sendo 19.274 para São José do Rio Preto. Esse é um quantitativo também menor do que o quadrimestre passado, mas isso é decorrente da demanda, né, do que é gerado de demanda para a gente também tem uma redução aí de oferta e de atendimento de grupo, então isso acaba gerando uma quantidade menor, e nós estamos tendo uma dificuldade nos processos licitatórios, a gente está brigando muito com os processos licitatórios, porque a maioria desses produtos são produtos importados, e o preço do dólar do jeito que está tem triplicado e muitas vezes quadriplicado o valor dos itens. Então, a gente tem brigado aí para reduzir esse número, esse valor apresentado pelas empresas. Pode passar. Com relação aos atendimentos odontológicos especializados, assim como na atenção básica, a gente teve também uma redução, né, da oferta por conta do risco que os atendimentos. No entanto, a gente teve uma quantidade maior de próteses dentárias sobre implante do que o quadrimestre passado. Isso porque alguns pacientes já tinham iniciado o tratamento, né, o implante, então a gente finalizou esses implantes agora nesse primeiro quadrimestre de 2021, por isso que foi maior. Pode passar. Com relação às consultas médicas ambulatoriais, nós fizemos nesse quadrimestre um total de 62.478 consultas. Esse é um quantitativo muito equivalente ao quadrimestre passado. E eu queria dar um destaque que a gente, mesmo em período de lockdown, nós não paramos os atendimentos, nós fizemos uma avaliação de prontuário, avaliamos caso por caso dos pacientes agendados e elencamos as prioridades justamente para não causar desassistência ao usuário. E dessas especialidades, a que mais teve uma ampliação aí em relação ao quadrimestre passado foi a cardiologia. Então, os pacientes aí que necessitavam de atendimento cardiológico, a gente tinha muitas prioridades. Então, a gente atendeu aqui nesse primeiro quadrimestre. Pode passar. Em relação aos exames de especialidades realizados no nosso serviço, nós realizamos nesse primeiro quadrimestre 482.284 exames, também um quantitativo parecido com o quadrimestre passado, no entanto, eu queria dar um destaque aqui a 2 exames que tiveram um aumento muito significativo e grande nesse primeiro quadrimestre, que é a patologia clínica, dobrou a quantidade de exames que a gente realizou no quadrimestre passado, e a tomografia, né? Isso por conta das unidades respiratórias e os atendimentos COVID, principalmente, teve essa ampliação, incluindo exames de patologia clínica que a gente nem realizava no serviço, como, por exemplo, a hemocultura. Pode passar?
Em relação a pequenos cirurgias, acupuntura e biópsia, nós realizamos um quantitativo menor, porque a gente avaliou somente as prioridades, então isso acabou sendo menor do que o ano passado, o quadrimestre do ano passado. No entanto, o quantitativo de ações realizadas pelas equipes multiprofissionais foi de 598.358, ela foi muito maior, devido às ações que a gente teve que fazer, inclusive para socorrer outros serviços. É isso. Boa noite a todos. Eu vou apresentar os dados que se referem ao departamento. São serviços que são contratados e conveniados com a Secretaria. Atualmente nós temos 11 prestadores. A disposição dos procedimentos, ele está elencado por tipo de financiamento, tá? Então, embora aqui a gente tenha procedimentos que são classificados como atenção básica, nós temos prestadores que realizam esses procedimentos que são caracterizados dessa forma diante das regras do Ministério da Saúde, tá? Então, desse bloco, soma um total de 10.841 procedimentos. Pode passar. Dentro do bloco de procedimentos ambulatoriais de média complexidade, né, identificados aqui por subgrupo, nós somamos um total de 180.324 procedimentos. Pode passar. Dentro do bloco de procedimentos caracterizados como alta complexidade, nós somamos um total de 11.227 procedimentos. Os procedimentos ambulatoriais que entram no bloco de financiamento FAEC, né, que é um financiamento que é um repasse direto do Ministério para o município, de acordo com a produção exata, né, dentro da competência. Então, a gente tem aqui 155 procedimentos, entram nesse grupo aqui, no método diagnóstico, uma tomografia óptica, né, que é um exame de alta complexidade, de média complexidade da parte oftalmológica, e nas terapias especializadas é o procedimento de esclerose, tratamento por agente não esclerosante de varizes, tá? Dentro dos procedimentos hospitalares, nós temos hoje, né, em unidades que são contratadas e conveniadas nesse quadrimestre, 5.821 internações. Nas unidades próprias, né, do município, foram um total de 1.451 internações. Nesse quadrimestre, nós contabilizamos 1.830 internações, cujo diagnóstico principal da internação era o COVID, né? Mas a gente tem, dentre essas internações, outras com diagnósticos iniciais de outras causas respiratórias, né? As nossas unidades também internaram pacientes que não eram de causas respiratórias, né? Então, o total que o paciente deu entrada com o diagnóstico principal de COVID nesse quadrimestre foram um total de 1.830 internações. E para finalizar, eu só queria colocar que quando a gente compara, né, toda a produção é que ela está disposta de uma maneira diferente, né, em relação ao que eu vim apresentando antes, mas quando a gente compara esses dados com o que nós vimos enquanto serviços contratados e conveniados produzindo no quadrimestre anterior, esses números eles se mantêm, né? Nós não tivemos nenhum impacto de redução, né? Algumas mudanças pequenas, mas no geral, em termos de quantitativo, ela vem se mantendo. É isso. Boa noite a todos. Meu nome é Lígia, eu vou falar sobre os dados de produção do Departamento de Urgência e Emergência. Só relembrando, né, que assim como as unidades de atenção básica, as unidades de urgência também foram reestruturadas para o atendimento da Covid-19.
né? Tivemos aí fechamento de 2 unidades de pronto atendimento, que é a UPA Jaguaré e o PS do Santo Antônio, de forma que a nossa produção ela teve uma diminuição, porque nessas unidades os pacientes ficam internados, né? São referências para pacientes de gravidade moderada e alta do atendimento da Covid-19. Então, nós temos aí a UPA Região Norte, que hoje atende o não Covid, né? Com uma produção total de 52.847 atendimentos no quadrimestre. A UPA Tangará, também uma unidade mista, que atende o Covid e o não Covid, com uma produção total de 28.617. A UPA Jaguaré, que é uma unidade fechada para o atendimento à demanda espontânea, né, só com atendimento de pacientes moderados e graves, uma produção de 859 atendimentos, né, internações. O PS Santo Antônio ainda pega uma parte em que ele estava aberto, que foi janeiro e fevereiro, então dá um total aí de 10.151 atendimentos, e o PS Vila Toninho, uma produção total de 2.652 atendimentos. E nós tivemos aí a unidade de suporte ventilatório do Fraternidade, né, inaugurada no final de janeiro, com uma produção de 133 internações, pacientes atendidos lá. Aí nós temos a produção de procedimentos originados, né, nessas unidades, a UPA Região Norte, incluindo o atendimento os procedimentos de clínica, pediatria, odonto, enfermagem e ortopedia, um total de 193.275 atendimentos. A UPA Tangará, também somando entre clínica, pediatria, enfermagem e ortopedia, 94.831 procedimentos. A UPA Jaguaré, totalizando 5.051 atendimentos, levando em conta que os procedimentos da UPA Jaguaré, por serem unidades respiratórias com leitos cadastrados para atendimento ao paciente grave, uma parte desta produção ela entra ela é computada na produção hospitalar. Então, por isso que o dado, né, ele fica na apresentação da urgência um pouquinho abaixo, tá? O PS Santo Antônio, totalizando 42.997 atendimentos, Vila Toninho, 34.373, e a unidade de suporte ventilatório do Fraternidade, 804, também na mesma justificativa da UPA Jaguaré. São unidades que têm muitos procedimentos, obviamente, porque são pacientes graves, né, que ficam internados lá, porém, a forma de informação, né, que esses procedimentos são informados, eles já saem da UPA, como produção da UPA, e entram como produção hospitalar, certo? Então, o total aí da nossa produção nesse quadrimestre de procedimentos da urgência totalizaram 371.331 atendimentos. Aqui são os dados de produção do SAMU 192, né, tanto de Rio Preto quanto do regional. Nós dividimos as duas produções, embora seja apenas um SAMU, né, ele é SAMU regional, sendo o município sede de Rio Preto, porém, para facilitar aí os dados para o entendimento, né, do que foi produzido em Rio Preto e na região, a gente divide. Então, atendimentos de unidade de suporte básico, no município de Rio Preto, totalizaram 11.797, atendimentos de unidade de suporte avançado no município de Rio Preto, 1.152, e 60 atendimentos da motolância. Então, o total da produção do SAMU para o município de Rio Preto totalizou 13.009 atendimentos. O SAMU regional, os atendimentos de unidade de suporte básico e o veículo de transporte A, que é a ambulância branca, né, o veículo de transporte sanitário, totalizaram 14.020 atendimentos, e o atendimento de unidade de suporte avançado na região, total de 167 no quadrimestre. Então, o total da região, 14.187, de forma que o SAMU aí, ele contabiliza
praticamente 28 mil atendimentos, né? Juntando Rio Preto e região. Central de remoção, que é a unidade onde faz transporte, né, de pacientes com agendamento de consultas, altas hospitalares, hemodiálise, radioterapia. Então, nós temos três tipos de veículo, que é a ambulância, que totalizou 3.702 atendimentos, vans, totalizando 9.554, e a van de cadeirante, totalizando 918. Então, tivemos aí um total no quadrimestre de 14.174 atendimentos, com uma média de 142 por dia. Era isso que eu tinha para falar. Qualquer dúvida, estou à disposição. Vigilância em Saúde, quem é? Quem vai apresentar? Oi, sou eu, Miriam. Oi, Miriam. Boa noite para todos. Os dados da vigilância sanitária, né, a maior parte dos dados já reflete um pouco o período de Covid do ano passado. Foram 3.317 inspeções sanitárias, 2.127 licenças sanitárias, e esse ano foram 400 isso. No ano passado, no começo da pandemia, nós tivemos uma ação mais de orientação e as pessoas eram muito mais receptivas, né? Esse ano, né, o grau de dificuldade de atendimento das denúncias é muito maior, né? As pessoas estão muito resistentes, né? E, em consequência disso, esse ano a gente teve 362 autos de infração no mesmo período, né, o que corresponde 2,5 vezes mais do que no ano passado, né? É um reflexo também dessa dificuldade que a gente tem tido em orientar as pessoas. Boa noite. Boa noite, estão me ouvindo? Estou. Tá, ok. Sim, Luiz. Tá. Esses são os dados do Centro de Controle de Zoonoses. Foram 87 castrações em cães e 177 em gatos, totalizando 264 castrações. Foram feitas coletas para amostras de raiva, exames de raiva, em 4 cães, em 6 macacos e 51 morcegos, né, totalizando 61 coletas. Foram feitas coletas em febre amarela, também em macacos, foram 11. Leishmaniose, foram coletados 1.056 amostras em cães. Esporotricose foi uma amostra em cão e 89 em gatos, foram 90 amostras. E 631 vacinas de raiva em cães e 1.074 em gatos, totalizando 1.705 vacinas. Essas são as ações desenvolvidas pela vigilância, né, pelo controle de vetores. Foram 104 intervenções em imóveis de risco. Essas intervenções elas entram nesse número as limpezas com ordem de liminar judicial, a intervenção em imóvel abandonado e aquelas demandas de terrenos que a gente encaminha para a Secretaria de Serviços Gerais para limpeza. O atendimento de acidente por animais peçonhentos, nesse caso foi escorpião específico, 117 atendimentos e 19 atendimentos por leishmaniose canina. Então, nos casos onde a gente tem o positivo em leishmaniose, é encaminhada uma equipe para fazer o atendimento em loco. E a visita imóvel foram 160.148, e nesse número
ele entra aqueles 128 mil visitas da atenção básica, que são os agentes de saúde, e mais 32 mil visitas da empresa terceirizada que faz o trabalho de nebulização. Kelsen, agora é você. Roberto, já acabou? Suzy, quem vem agora? Quem? O Kelsen, Eu acho ele que precisa abrir o áudio, o microfone dele. Abrir o microfone do o Kelsen. microfone do Roberto caiu. Não, O quem Luiz é? terminou. Ah, terminou. Quem é? Como é que é? Então, Kelsen, tenta abrir seu microfone. Abriu. Lá, abriu. Oi. Pronto. Boa noite a todos. Estão me ouvindo? Sim, boa noite. Boa noite. Eu vou falar sobre as ações desenvolvidas pela Diretoria do Bem-Estar Animal, de BEA, tá? Totalizando a questão das castrações nesse período, nós tivemos as castrações de 614 cães, 894 gatos, né? Totalizando 1.508 castrações, sendo que a gente acha bastante importante a questão dos gatos, né? Que acabam tendo muitas colônias na cidade e a gente teve um bom aumento na questão das castrações desses animais. Nós trabalhamos nas campanhas de adoções, mesmo não podendo, mas de uma maneira, né, por fotos, tal, sem muito contato com as pessoas. Nós conseguimos a adoção de 51 cães, de 12 gatos, totalizando 63 animais a menos do nosso espaço lá do Beia. Pode passar, Suzy. Devido a esse período, nós tivemos, né, a questão de denúncia, as nossas denúncias que são feitas pelo 0800, né, de janeiro 146, fevereiro 95, março 101, abril 57, totalizando 399 denúncias. Devido à questão Covid, muitas pessoas abandonam os animais ou se mudam, né, das suas residências, aonde os animais acabam ficando à mercê sozinho, né, aonde que a gente recebe as denúncias. Pode passar. A questão das ações e de todo o trabalho retirado da fila das adoções, da fila das castrações, nós tivemos de janeiro a abril um total de 341, tá? Tendo com um aumento no número de cadastros, tá? Ainda maior, devido nós termos ficado um período, né, de lockdown e devido a toda a questão Covid, tá? Essa é a minha apresentação. Boa noite. Boa noite. Agora, o Sereste, Saúde do Trabalhador, quem é que vai apresentar? Boa noite a todos. Meu nome é Daniele, sou gerente do Sereste, que realiza ações em vigilância de saúde do trabalhador. Tá bem o meu áudio? Tá bom? Tá. Nesse primeiro quadrimestre, o Sereste recebeu 1.308 notificações de acidentes de trabalho. Nessas notificações estão inclusas os acidentes leve, moderado e os graves. Desses 1.308, 71 foram considerados acidentes graves, que são esses que o Sereste precisa investigar. Aqui eu coloquei um dado do HB, porque o HB também faz as notificações de acidente, só que ele faz do município e da região de Rio Preto, na DRS 15. E eles notificaram, nesse período, 294 acidentes de trabalho, e desses 294, 192 foram encaminhados para o Sereste por serem considerados acidentes graves de trabalho.
o Sereste faz esse trabalho de vigilância e nós também investigamos as notificações graves que o HB nos encaminha, né? Então, aqui no gráfico de baixo, do lado esquerdo, eu coloquei os dados do Sereste de janeiro até abril. Em azul, é o número total das notificações recebidas no mês. Em vermelho, são os acidentes considerados graves. A gente pode observar que teve uma redução dos acidentes de janeiro a abril, mas devido ao fluxo de malote das unidades, a gente ainda tem recebido algumas de abril, né, e algumas de março também, porque conforme eles vão fazendo os fechamentos de malote, eles vão enviando para a gente, né. E aqui a gente pode perceber que o número de acidentes graves vindos para o Sereste, ele representa aproximadamente 5% do número total dos acidentes recebidos. E aí, quando a gente observa aqui no gráfico da direita, que vai para o HB, 65% dos acidentes são considerados graves. Porque o HB, né, é um hospital de média e alta complexidade, então, geralmente, os acidentes graves vão para o HB, e aí eles fazem essa notificação, por isso entra no banco do HB e não do Sereste. Pode passar o próximo. O Sereste, ele tem uma equipe multiprofissional, né, e a gente realiza os atendimentos para a investigação de acidente grave de trabalho através das visitas domiciliares e também por telefone. Nós fazemos o acolhimento ao trabalhador e também temos as consultas médicas com o médico do trabalho para estabelecer o nexo de causalidade. Então, nesse quadrimestre, nós totalizamos 233 atendimentos seguindo esses critérios. Além desses atendimentos, nós também fazemos inspeções em empresas. Para quê? Para investigar os acidentes graves típicos, que são aqueles que ocorrem dentro da empresa, para fazer inspeções de prevenção de acidentes de trabalho, né? Então, teve 77 inspeções nesse critério. Nós recebemos 53 solicitações do Ministério Público do Trabalho, Polícia Civil e dos sindicatos, e também solicitações da Ouvidoria, do Disque Saúde e da Vigilância Epidemiológica, um total de 55 solicitações. Isso equivale a 185 inspeções realizadas em empresas. Dessas 185, 101 inspeções foram para a demanda habitual do Sereste, né, da rotina normal do Sereste, e 84 foram para a demanda relacionada à Covid-19. E aí a gente pode ver que praticamente, que quase metade da nossa demanda hoje é para atender a demanda de Covid. E no final de janeiro, nós também começamos uma parceria com a Vigilância Epidemiológica, especificamente com o setor de monitoramento, em que eles fazem o monitoramento dos positivados para Covid, e quando eles percebem que tem um número significativo de trabalhadores adoecidos numa empresa, eles mandam para a gente verificar o que está acontecendo naquela empresa, para ver se os trabalhadores e a empresa estão respeitando as normas de prevenção da Covid. Então, dessas 84 inspeções de Covid, 14 foram para inspeções para investigar surtos em empresas. A minha apresentação é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, eu estou à disposição. O próximo. Boa noite. Sou a Andréia, da Vigilância Epidemiológica. Vou falar alguns indicadores da vigilância epidemiológica, né, em relação ao número de casos de dengue e indicadores de saúde, e depois vou fazer uma apresentação sobre a situação da Covid. Então, dengue, né, nesse primeiro quadrimestre nós tivemos aí um aumento, né, considerando aí que já estamos com 9.125 casos confirmados da doença até abril. Com isso, né, nós podemos dizer que no município nós tivemos essa elevação do número de casos, como em abril, que foi o nosso pico da doença, em março e abril, que foi mais ou menos o pico da doença, que é histórico mesmo, é o que é esperado, e agora para maio há uma tendência de redução desses casos, mas isso nós vamos estar verificando aí
até o fim do mês, que realmente tem seguido a tendência histórica, né, vamos dizer. Mas tivemos aí uma epidemia, mas não nos patamares como foi a epidemia de 2019 e nem como 2010, 2015, 2016. Tá? Mas são indicadores importantes, aí tivemos bastante gente internada, tanto que nós colocamos o centro de hidratação, né, na atenção especializada, funcionando aí, atendendo em torno de 3.800 pessoas, mais ou menos, nesse período todo, para hidratação, porque o grupo B, que são aquelas pessoas que têm algum fator de risco, alguma comorbidade, alguma condição, precisam de um acompanhamento mais de perto para a gente garantir aí um atendimento de qualidade. Próximo. Em relação às outras arboviroses, né, igual Covid, a influenza praticamente sumiu. Na dengue também, nesse momento, né, está predominando o dengue 1, então Zika, nós tivemos somente um caso nesse primeiro quadrimestre, não tivemos caso de chikungunya identificado, o que é muito bom, porque no litoral paulista, nesse primeiro quadrimestre, teve um surto realmente de chikungunya, com um predomínio de casos de chikungunya em relação à dengue até. Mas aqui para o interior, nós observamos que não, e continuamos fazendo a vigilância virológica, juntamente com a FAMERP, não só com o Adolfo Lutz. Próximo. Em relação a alguns indicadores, né, que nós continuamos monitorando, porque faz parte aí da lista de notificação compulsória e de toda uma política aí de saúde pública, né, do SUS. Então, o número de nascidos vivos no primeiro quadrimestre de 2020 foram 1.795, agora em 2021, 1.602. Casos de sífilis em gestante, nós tivemos 51 em 2020, no primeiro quadrimestre, estamos com 43 agora nesse primeiro quadrimestre de 21. Sífilis congênita, foram 6 casos no primeiro quadrimestre de 2020, 7 agora no primeiro quadrimestre de 2021. Está se mantendo, podemos dizer, aí a epidemia de sífilis no nosso município, numa estabilidade, porém, é sempre preocupante, porque o ideal mesmo era que a gente conseguisse reduzir esse número de casos de sífilis congênita para praticamente aí um caso para cada 1.000 nascidos vivos. Nós temos casos de influenza, né? Nós tivemos 8 casos no primeiro quadrimestre de 2020 e agora nós não tivemos nenhum, praticamente do segundo quadrimestre do ano passado até agora, não tivemos identificação de influenza aqui no município, H1N1. Mortes infantis, tivemos 19, caiu para 14 nesse primeiro quadrimestre. Mortes por neoplasia, 232 óbitos por neoplasia no primeiro quadrimestre de 2020 e 220 agora no primeiro quadrimestre de 2021. As pessoas falam muito assim, agora só morre de Covid, né? Tudo que está morrendo é só Covid. Não, né? Nós acompanhamos todos os indicadores e eles vêm se mantendo também as mortes por outras causas, as causas crônicas, principalmente, e Covid, infelizmente, é uma doença que veio a mais aí nas nossas internações, nos nossos casos, no nosso cotidiano e também nos óbitos. Número de mortes por causa externa foram 106 e agora 100 nesse primeiro quadrimestre também. Então, se manteve praticamente, vocês podem ver um estável, parecido, o primeiro quadrimestre do ano passado com o primeiro quadrimestre desse ano em relação a esses indicadores. Próximo. Agora, a avaliação do lockdown, nós já fizemos ela com vocês no passado, mas foi com 10 dias da epidemia e agora nós fechamos realmente 30 dias depois do lockdown, que é o resultado dele, e depois disso já não tem mais, né, de 1º de maio para frente, já não é mais reflexo do lockdown, e sim da circulação das pessoas, o que está acontecendo. Então, ficar bem claro, né, que aí falando assim, mãe, nossa, está aumentando casos, a gente tem bastante número de casos agora, o lockdown não fez efeito. Não, o lockdown ele tem um efeito para que seja nos próximos 15, 30 dias. Depois, se voltar uma dinâmica de circulação nesses 30 dias, vai voltar a situação que pode ser crítica. Então, em relação à velocidade de contágio, que é o RT, então, no período do lockdown, vocês podem ver que teve uma queda significativa, porque parou de circular, o RT cai mesmo. Ele é o primeiro indicador que cai, quando tem uma medida restritiva rígida como essa. Depois se manteve, né, de abril no mês inteiro, no patamar de 9,8, 9,9, ou seja, no patamar de 1, não estava nem aceleração e nem desaceleração, ele estava estável. E aí, depois de abril, no comecinho de maio, começamos a observar uma oscilação.
Essa oscilação foi para 1,025 no dia 7 de maio, preocupou, né, bastante aqui a Secretaria de Saúde. Depois ele retornou para 1, e agora, na semana passada, ele estava em 1,039, que também, né, ligou o nosso alerta, falando que ele está oscilando, só que agora ele está mantendo esse 1,039. O que a gente pode dizer? A gente está mantendo os nossos casos leves. O RT ele se refere muito mais a caso leve, a transmissão de casos leves. Então, a gente está mantendo uma transmissão elevada da doença. Esses casos leves, se a gente não conseguir reduzir essa circulação, as pessoas, né, nós, no futuro, podemos, sim, ter um aumento aí dessas internações e, infelizmente, dos óbitos. Nosso maior objetivo é garantir uma qualidade de assistência para redução do número de óbitos. Então, o RT está mostrando que, nessas 2 últimas semanas, nós estamos numa estabilidade alta desse indicador. Tá? Que é o que... Próximo slide, vou mudar no computador. Que é o que a gente pode ver nesses casos confirmados leves. Aqui é o período de avaliação do lockdown, que vai até o dia 30 de abril. Vocês podem ver que o período que implantou o lockdown, nós tivemos ainda alguns casos leves ocorrendo, porque foi de uma transmissão muito provavelmente anterior à instalação dele. E quando ele finalizou, que ficamos 15 dias em lockdown, vocês viram uma queda importante. Chegamos a ter uma queda de 59% pós-lockdown dos casos leves. É importante. Então, foi uma medida muito efetiva para que a gente conseguisse aí reduzir a transmissão, e vocês vão ver que depois, consequentemente, as internações. Mas hoje, se nós observarmos o dado de ontem, né, avaliando do dia 5 de maio até o dia 20 de maio, nós já estamos aí com aumento de casos leves em 27%, que é o que eu falei, nessas 2 últimas semanas nós estamos com uma estabilidade alta da doença, então nós chegamos aí a aumentar esses 27%. Vai continuar aumentando ou a gente vai diminuir? Vai depender muito da circulação, das aglomerações, das medidas aí de distanciamento e de proteção. Próximo. Aqui, em relação aos casos graves, na mesma avaliação, mesmo período, pós-lockdown, nós tivemos aí uma redução de 60% em 30 dias, até o dia 30 de abril, e aí avaliando 21 de maio, dados que a gente avaliou em 21 de maio, de 5 de maio a 20, nós tivemos aí uma redução de 26 novas internações para 36, um aumento, de 26 novas internações para 36, representando aí um aumento de 38%. Avaliando aqui alguns dados de internação, nossa, aumentou 38%? Aumentaram as nossas internações de 38%. Vocês vão ver no próximo que a gente estava com 77% de taxa de ocupação, e aí nós chegamos já a 85% e já estamos na casa dos 90%. Mas a gente está vendo uma redução da necessidade de ventilação invasiva. No período de março, abril, essa necessidade era em torno de 30%, 31%. Dos casos que estão internando agora e indo para a UTI, ou mesmo que precisa de uma ventilação invasiva, caiu para 24% no mês de maio. Por isso que a gente tem observado para esse mês essa estabilidade, que não fala assim, aumentou demais, explodiu. Não tem essa explosão por conta aí dessa observação um pouco menos grave nessas internações. E aí eu vou explicar para vocês que é por causa da vacinação. Muito mais por causa da vacinação, porque os idosos que internaram reduziu bastante, e aí a gente sabe que o idoso também, quando vai para a UTI, ele demanda aí um tempo de internação grande. Próximo. Aqui os óbitos, nós tivemos aí chegamos à média de 20 óbitos por dia, infelizmente. Ficamos um período nesse patamar, e depois, no final do lockdown, já conseguimos reduzir 50% em relação ao que a gente chegou a atingir aí no período logo que, porque a gente reduz os casos leves, na sequência, 1 semana, 2, são os casos graves que começam a reduzir, e aí depois, 2 a 3 semanas, são os óbitos que começam a reduzir, né? Isso vai uma cascata. Só que nós estamos mantendo os nossos óbitos nesse período, até o dia 26, uma média de 7, 8 óbitos, em média, por dia da doença, né? Nós queríamos que isso tivesse reduzido muito mais, mas lembra que eu falei para vocês? Nós continuamos numa taxa de transmissão alta. Está estável esse RT nessas 2 semanas, mas mais elevado. Então, precisa, sim, tomar toda medida, todo cuidado, porque isso pode, em qualquer momento, virar uma exponencial, e aí ser necessário medidas mais restritivas. Próximo.
como eu mostrei, falei para vocês a taxa de ocupação, então nós chegamos aí a extrapolar a nossa taxa, chegando a 102%. Falar, então não tinha leite, colocou mais 2%? Não, a gente realmente aumentou o leito. Naquele momento tinha 100, aumentaram mais leitos, foram aumentando leitos realmente para garantir que ninguém ficasse desassistido. Chegamos no final do lockdown, né, 30 dias após a avaliação com 85%, uma redução de 17% na taxa de ocupação. Lembra que a gente sempre fala, né, que a taxa de ocupação ela é um dos últimos indicadores a cair, porque o paciente ele não vai um dia, ele fica 10, 15, 20, 60 dias internado. Nós tivemos pacientes que ficaram mais de 2, 3 meses internados. E a nossa taxa de ocupação agora, ela estava em 77%, e no dia 26 estava em 93%. Então, ele subiu aí em torno de 20%. Nós estamos avaliando isso, visto aí a necessidade de sim aumentar o número de leitos, isso é factível num período curto. Próximo. Em relação aos números de casos, foram os dados que nós divulgamos hoje na atualização diária, então nós estamos com 73.791 casos positivos de Covid aqui no município, sendo que 10,8% são casos graves, foram casos que precisaram de alguma internação, e estamos com 2.125 óbitos da doença. Próximo. Em relação à vacinação, né? A gente sempre apresenta nas lives esse dado de número de doses. Hoje eu vou apresentar para vocês o quê? O número de pessoas que tomaram vacina. Então, nessa primeira coluna, com 55.746 pessoas tomaram a primeira dose, ainda não receberam a segunda. Nessa outra coluna, com 65.108 pessoas, elas já receberam as 2 doses da vacina, certo? Somando entre primeira e segunda dose, porque aí a pessoa, quem toma 2, ela vai estar contando 2 doses, nós já aplicamos aí em torno de 185 mil doses da vacina. E quando a gente vê a taxa, né, aí quando vamos fazer a cobertura por dose, a gente já faz o total. Então, 26% já da população já tomou a primeira dose, incluso os 14% que já tem 2 doses da vacina. 14% da população que tomou a vacina são aqueles 14% com maior risco de gravidade, com maior risco de internação e óbito. Por isso que, quando a gente avalia essas internações, que elas reduziram aí uma necessidade até de ventilação mecânica de 30% para 24%, nesse momento, no mês de maio, principalmente, a gente pode aí pensar em atribuir isso a proteção da vacina para a gravidade. As pessoas ficam muito preocupadas com a eficácia global da vacina. E não, nós precisamos ficar muito satisfeitos com a proteção que ela tem nos dado. Próximo. Esse é um slide que, se eu errar, o Ederval me ajuda, falou em dinheiro. Em relação ao que foi repassado já pelo Estado para ações de Covid, nós tivemos em torno de 12 milhões de reais repassados pelo Estado, pelo Ministério 67 milhões, com um total aí de quase 80 milhões de reais repassados pelo Ministério e Estado. Das despesas que já foram empenhadas, nós já empenhamos e temos que pagar praticamente 118 milhões de reais. Ou seja, o Ministério passou 80 milhões, nós aí temos 117 milhões que nós gastamos. 40 milhões está saindo dos cofres públicos da fonte 1, do município. Né? E já foram liquidados nesses empenhos 87 milhões de reais já executados. Próximo, finalizou. Eu só quero acrescentar uma observação, que quando eu falei que fecharam unidades de atenção básica e de outros departamentos para atendimento ao Covid, só salientar que assim que a pandemia deixar, esses profissionais voltam para suas unidades de origem, para a gente tornar a receber os recursos repassados pelo Ministério. Eles vão recompor as equipes de estratégia de saúde da família, saúde bucal, para a gente retornar, receber os recursos advindos do Ministério, assim que a pandemia e essas unidades que foram criadas para atendimento do Covid forem fechadas. Ok, terminou? Sim, né? Sim, doutor. Tá, então eu quero me dirigir aos conselheiros, saber se alguém tem alguma dúvida, se quer fazer alguma colocação a respeito do que foi colocado. Esclarecer o seguinte, essa apresentação
ela traz aquilo que vai ser apresentado na Câmara na segunda-feira, numa reunião marcada para as 17 horas. Essa reunião, essa apresentação na Câmara é por força de uma legislação que determina que a cada 4 meses a Secretaria de Saúde leve para o Legislativo um relatório do que aconteceu naquele período. Então, tudo que foi apresentado aqui já foi executado, não é? Então, são ações já passadas, são ações já executadas. Algum conselheiro tem alguma colocação para fazer, alguma dúvida? Bom, não havendo, esse é objeto de deliberação, eu coloco em votação, senhores conselheiros, quem tiver de acordo, permaneça como está, aprovado esse relatório, podendo ser encaminhado para a Câmara Municipal, para apresentação na Câmara Municipal na segunda-feira, eu reitero. Eu estou recebendo a informação aqui de que eu não sabia, a informação de que a reunião lá na Câmara vai ser presencial. Então, vai ser realizado no plenário, o conselheiro que tiver interesse poderá comparecer dentro do protocolo de afastamento e de cuidados. Eu acho que há espaço para que vocês compareçam e acompanhem novamente, né, aquilo que foi apresentado aqui. Bom, então, não havendo mais assuntos, eu dou por encerrada a reunião, agradeço a presença de todos, agradeço a disponibilidade da equipe técnica que esteve conosco e estamos encerrando os nossos trabalhos. Obrigado a todos, um abraço. Muito bom.